Jó, capítulo 1, verso 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um vento forte, vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que ela caiu sobre os jovens, eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. E orou: eu saí nu do ventre da minha mãe e voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios e nem culpou a Deus. Capítulo 2, verso 1. Outro dia, enquanto os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente apresentar-se perante o Senhor. E então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu o houvesse incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo o quanto um homem tem, ele dará por sua vida. Estende a tua mão, toca nele, nos seus ossos, na sua carne, e ele blasfemará contra a tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob o teu poder, somente poupa-lhe a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. E então a sua mulher lhe disse: tu ainda mantens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu és, ou tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o que é bom e não também a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Meus irmãos, no começo do culto eu li a primeira parte da vida de Jó, da prosperidade, da bênção, e perguntei quem de nós gostaria de ser como Jó. Eu percebi que no primeiro momento alguns irmãos ficaram relutantes em erguer as mãos, porque vocês sabiam o que aconteceu com Jó depois daquele tempo de prosperidade. Mas, no entanto, insistindo, alguns dos irmãos levantaram a mão, dizendo que gostariam de ser prósperos e abençoados como Jó foi. E a pergunta que eu lhes faço agora é: você gostaria de continuar sendo como Jó, depois de tudo isso que ele viveu, de tudo que ele suportou e que ele passou? Talvez nós vamos repensar a nossa decisão a partir desse segundo momento da vida de Jó. E aqui entra, meus irmãos, o tema desta noite: o papel do sofrimento na vida do cristão, na sua vida e na minha vida. Porque o sofrimento, ele vem sobre todas as pessoas, e nem todas as pessoas reagem ao sofrimento ou compreendem o sofrimento da mesma maneira. Nós, como cristãos, temos uma mente diferente, temos uma mentalidade transformada, e nós então encaramos o sofrimento de uma maneira diferente das pessoas que não temem a Deus. E aí eu pergunto aos irmãos nesta noite: você gosta de sofrer? Você gosta de sofrer?
Excluindo os masoquistas e os torcedores de alguns times de futebol, ninguém gosta de sofrer. Você concorda comigo? Ninguém gosta de sofrer. Sofrimento não é muito bem aceito pela maioria das pessoas. Agora, irmãos, mesmo não gostando de sofrer, muitos vivem de uma tal maneira que o sofrimento é o resultado natural das escolhas que as pessoas estão fazendo, ou o sofrimento é o resultado natural pelo estilo de vida que as pessoas estão vivendo. As pessoas não gostam de sofrer, mas o seu estilo de vida lhe impõe sofrimento e depois elas reclamam porque estão sofrendo. Nós estamos preparados para viver dias de sofrimento? É uma segunda pergunta. Você está preparado para viver dias de sofrimento? A minha resposta é não. Nunca estaremos preparados para viver esses dias de sofrimento. É uma ilusão, irmãos, nós pensarmos que a vida neste mundo, ela é um mar de rosas, são tudo flores, é tudo muito bonito, tudo colorido, tudo perfeito. Não, meus irmãos, a vida, a realidade, ela não é um mar de rosas, pelo contrário, ela é mais como um mar de espinhos, de sofrimentos, de angústias, de dores. A vida real aqui neste mundo, a vida que você vive, que eu vivo, que levantamos todos os dias, que vamos trabalhar, que enfrentamos tribulações, que passamos por lutas familiares, questões pessoais, sentimentais, questões íntimas. A vida real está muito longe de ser um céu na terra. Muitos gostariam que esta vida aqui fosse como que um céu na terra, sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem perdas, trazer todas as bênçãos prometidas para a eternidade, para vivermos ainda neste plano. Isso é impossível, meus irmãos. Portanto, devemos estar preparados para enfrentar as provações, o sofrimento. Afinal, Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. É uma palavra de Jesus, não é uma suposição, é uma realidade, uma afirmação. Cristo, como sendo onisciente, ele sabia que você e eu passaríamos por provações, porque as tragédias também assolam os filhos de Deus. Você é filho de Deus, mas nisso não exclui de você e nem de mim as aflições ou o sofrimento. Deus, ele é Pai, Deus, ele ama os seus filhos, e na demonstração deste amor e desta paternidade, Deus, irmãos, inclui a disciplina e Deus inclui a correção. Hebreus, capítulo 12, versículo 5. É assim que o autor de Hebreus nos fala sobre o Pai. Hebreus 12, de 5 a 8. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fará como filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Deus, como Pai, pune a quem ama, e ele exerce disciplina a todos que ele tem como filhos. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o Pai não disciplina? E o verso 8 diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tomado participantes, então não sois filhos, mas são filhos ilegítimos. O Pai adota para a nossa vida a disciplina e a correção. Algumas pessoas vivem uma intensa aflição emocional, dores, angústias, e nesta aflição emocional as pessoas se perguntam, ou elas buscam tentar compreender o motivo, a causa deste sofrimento.
Porque se nós estamos sofrendo, naturalmente nós queremos então compreender a causa, mas nem sempre a resposta para a causa do sofrimento, irmãos, ela está no discurso que reflete a visão tradicional de sofrimento que está no livro de Jó. Qual é a visão de sofrimento expressa no livro de Jó? Jó estava sofrendo porque ele estava em pecado. Esta é a visão que os amigos dele vão trazer para ele. Jó, se você está sofrendo, do jeito que você está sofrendo, só tem uma explicação: você está em pecado. Então confesse o seu pecado, se acerte com Deus, o sofrimento vai terminar e você vai viver em paz. Mas irmãos, isso não é resposta bíblica para o nosso e para todo o sofrimento, porque nem todo o sofrimento é fruto de pecado. Nós não podemos olhar para a vida de alguém que está em sofrimento e dizer, está assim porque está pecando. Não, isso não é uma verdade bíblica. Nós vamos ver isso daqui a pouco no texto do livro de Jó. Nem todos os sofrimentos, irmãos, são motivados por pecados. Nem todos os sofrimentos são motivados pela dureza de coração. Nem todos os sofrimentos são motivados por erros que nós cometemos. Muitos sofrimentos, sim, têm esta causa, mas nem todos têm esta origem. Agora, Deus, ele usa aquilo que a gente chama de pedagogia da disciplina para ensinar os seus filhos e manter esses filhos perto dele em plena comunhão. Então, em alguns casos, sim, o sofrimento ele é permitido por Deus para que a gente se aproxime mais do Senhor, para que a gente possa, então, receber do Senhor, né, esta disciplina, a correção, e através desse processo, como nós lemos aqui em Hebreus, de correção, de disciplina, a gente se aproxime mais do Senhor. Você pai, você mãe, você corrige o seu filho porque você ama. Você pai, você mãe, você exerce disciplina sobre os seus filhos porque você ama. Então a disciplina não é uma motivação ou resultado de um pai mau que quer ver os seus filhos sendo punidos. Muitas vezes a disciplina é um processo amoroso do pai para que os filhos não se afastem da sua presença. Assim como Jó. Irmãos, devemos nos apresentar a Deus, expressar o nosso sofrimento, as nossas frustrações e pedir que Deus ele possa nos revelar a causa do sofrimento e depois de revelar a causa, Deus possa nos dar forças para perseverar, nos dar força para que a gente possa então cumprir o tempo da disciplina e ao final então nós podermos vencer e podemos sair mais fortes do que nós entramos neste sofrimento. Mas agora, isso não é fácil, meus irmãos. Isso não é fácil, ter essa compreensão e viver desta maneira. Quando a gente olha para a vida de Jó, eu quero que você volte para o livro de Jó. Uma coisa que me chama a atenção, isso é uma minha interpretação, lendo e estudando sobre Jó, eu quero trazer para os irmãos aqui um pensamento. E o pensamento ele é o seguinte, à luz do capítulo 1, verso 8 ao verso 12, e o capítulo 2, o verso 3 ao verso 6, que Jó, ele foi escolhido para sofrer. Você não precisa concordar com essa afirmação, você pode discordar dela, mas olhando a vida de Jó e compreendendo aquilo que Deus fala nesses versos, a minha perspectiva é que Deus escolhe este homem para sofrer. Capítulo 1, verso 8, veja o que o texto diz. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele, um homem íntegro, correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não tens protegido e de todos os modos ele e a sua família têm tudo o que eles precisam? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, os seus bens se multiplicam sobre a terra.
Veja que Deus está conversando sobre o diabo e apontando para Jó. Então Deus chamou a atenção de Satanás para Jó. A minha perspectiva do texto, irmãos, é que Jó estava de boa, Jó estava tranquilo, Jó estava seguindo a sua vida, e de repente Deus escolhe Jó e tira ele daquela vida normal, tranquila, para que ele passasse por aquilo que ele passou, para provar a Satanás que ele estava errado. A tese de Satanás aqui era a seguinte: Jó só é íntegro, temente a Deus, porque tudo está bem na vida dele. Mas se o Senhor tirar os bens, tirar a sua tranquilidade, a sua segurança, Deus, verso 11, ele vai blasfemar contra ti na tua face. Jó vai blasfemar na tua cara. É assim que Satanás está falando para Deus. E o verso 12, então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob o teu poder, apenas não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor com fogo nos olhos, como a gente fala. Satanás sai da presença do Senhor com aquela fúria, e ele então devasta todos os bens de Jó, do verso 13 que nós lemos. Agora vamos para a segunda parte, capítulo 2, verso 3. O Senhor disse a Satanás, segunda reunião agora, Deus se reúne com os anjos, Satanás entra na reunião. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é um homem íntegro, correto, que teme a Deus, se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu houvesse incitado contra ele para destruí-lo sem motivos. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Tudo que um homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão, agora toca nos seus ossos, na sua carne, e ele vai blasfemar contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob o seu poder, somente poupe-lhe a vida. Então, meus irmãos, é como se Deus escolhesse o Jó para passar por esse sofrimento. Jó era um chefe tribal, um homem piedoso, um homem íntegro, ele foi abençoado por Deus, ele tinha muitos bens, ele se tornou o maior homem daquela região do Oriente. Nós lemos lá no capítulo 1, verso 3. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 mulas. Além disso, ele tinha 10 filhos. Mas de repente ele experimentou a perda da sua fortuna. Em questão de um dia, ele foi assolado por uma série de calamidades, ele foi privado das suas posses, além de perder os seus filhos. Logo depois dele ter perdido tudo isso, ele tem o seu corpo coberto por feridas, que para alguns era uma espécie de lepra, ou até seria lepra. O fato intrigante é ver Deus chamando a atenção de Satanás para a vida de Jó. Versículo 8 e versículo 2, 3 que nós lemos. Deus chama a atenção de Satanás para a vida de Jó, para a sua biografia, para o seu caráter. Este fato desencadeia todo o sofrimento, o qual foi permitido por Deus e executado por Satanás. O sofrimento de Jó foi permitido por Deus e executado por Satanás. Em tese, nós podemos inferir que Deus escolheu Jó para sofrer, com a finalidade de provar para o diabo que Jó era temente de verdade, não apenas alguém que estava interessado em receber bênçãos e favores de Deus. Porque tem muita gente interessada em receber favores, receber bênçãos, ser agraciado pelas prosperidades do Senhor, mas não querem uma vida de intimidade, de profundidade com o Senhor. O que aconteceu depois dessa calamidade? Vieram 3 amigos de Jó para consolá-lo, insistiram que ele estava sofrendo, porque aquilo era por causa do seu pecado, e então eles falam para Jó, para ele se arrepender, era o último recurso, o único recurso para cessar aquele sofrimento, mas Jó rejeita a acusação e a solução, porque a solução dos amigos de Jó era com base na acusação: você está em pecado, confesse o seu pecado, reconheça o pecado, a sua aflição vai terminar. Mas Jó tinha sua consciência tranquila. Ele rejeita a acusação, rejeita a solução, afirmando a sua retidão, e que ele não conseguia compreender
aquela desgraça. Mesmo Jó olhando para o seu coração e não encontrando ali um pecado, como seus amigos acusavam, ele tampouco podia compreender qual era o motivo daquele sofrimento. E é assim que acontece com muitos de nós, irmãos. Nós não compreendemos, mas ao olhar para o nosso coração, a gente está em paz, porque a nossa vida está bem com Deus. Então, aí vem a pergunta, mas por que então nós sofremos? Por fim, Deus responde a Jó, mas não como ele gostaria. Deus não justifica as suas ações para Jó. Deus não aponta nenhuma solução intermediária. Deus responde manifestando a sua presença pessoal, a sua sabedoria e o seu poder. Jó então se contenta com a presença de Deus e no final a vida de Jó é restaurada, ele é abençoado e ele prospera novamente. Queridos, e se Deus me escolhesse para sofrer como Deus escolheu Jó, como seria a minha vida? Ou talvez, será que nós que estamos passando por algum sofrimento, alguma tribulação muito grande, será que nós não fomos escolhidos por Deus justamente para passar por isso? Não para que a gente fosse castigado, não porque Deus é mau, mas para que através da nossa vida, o nome de Deus fosse glorificado e a tese de Satanás estivesse equivocada, ou está equivocada, porque afirmando que nós somos interesseiros em ter as bênçãos de Deus. Será que a gente consegue compreender esta verdade? Será que de fato a gente também não foi escolhido por Deus para sofrer? Para que através disso Ele glorificasse o nome dEle nas nossas vidas, através de nós, e que Ele através de nós também envergonhasse o nome de Satanás? E qual que é a importância disso, irmãos? A importância disso é que se Deus me escolheu para passar por isso, eu preciso entender isso e ir até o final, porque se eu não vencer, se eu não passar, se eu não ir até o final, eu não vou glorificar o nome de Deus, eu vou envergonhar o nome de Deus. É preciso que a gente olhe para a nossa vida com essa perspectiva. Provavelmente, talvez, eu não sei, na sua experiência pessoal, mas talvez Deus escolheu você. Satanás estava lá na reunião com Deus e Deus falou: diabo, de onde você veio? Eu vim lá de Foz do Iguaçu, deixei o meu rastro lá, ficou muito quente lá nesses dias. Ah, você estava em Foz do Iguaçu? Você viu lá os meus servos? Fulano, Ciclano, Beltrano? Deus eu vi, é uma pessoa boa, é um crente de verdade. E aí o Satanás fala assim: mas só é crente de verdade, só é o que é porque o Senhor está abençoando, o Senhor tem abençoado, ele está indo bem, as coisas estão boas. Essa é a justificativa de Satanás, que nós servimos a Deus porque Deus nos abençoa. Então nós temos que provar para Deus que o nosso servir, o nosso adorar não é por aquilo que a gente tem ou a gente recebe de Deus, mas é por conta da nossa fidelidade. Eu quero que você pense aqui nessa perspectiva da possibilidade de você ter sido escolhido por Deus para um tempo de sofrimento e de aflição. Eu digo isso, irmãos, também como um testemunho pessoal. E digo isso como uma experiência vivida. Muitas pessoas, ou algumas delas, não vou dizer muitas, mas algumas pessoas sugeriram para nós, no tempo mais difícil do tratamento da Alice: pastor, sabe aqueles irmãos bem piedosos, bem crentes? Será, pastor, talvez, quem sabe, não esteja alguma situação, algum problema, sabe? O que a pessoa queria dizer assim: pastor, será que vocês não estão em pecado como família, como casal, porque vocês estão passando por isso com a Alice? Nas entrelinhas, o que a pessoa queria dizer era isso, mas ela procurou palavras mais polidas para dar esta impressão. E aí, irmãos, a gente olhando para a nossa vida como Jó, não temos nada de pecado. Eu não estou traindo a minha esposa não está me traindo, nós não estamos desviando o dízimo da igreja, está tudo bem, está tudo em paz, mas estamos sofrendo. Então nós temos essa perspectiva do sofrimento a partir de uma possibilidade que Deus esteja nos escolhendo para esse tempo. Mas é um tempo que vai terminar em nome de Jesus. Vamos avançar, queridos. Capítulo 2, o verso 7 ao verso 10. Satanás saiu da presença do Senhor, feriu ele com as feridas. Ele sentava-se, verso 8, se coçava com um caco de telhas. Verso 9, a mulher disse para ele: você ainda mantém sua integridade, amaldiçoa Deus e morre.
Verso 10, mas ele disse, tu falas como uma louca, por acaso vamos receber de Deus apenas o bem e não a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Eu quero aqui avançar bem rápido, irmãos, na maneira com que Jó lidou com o sofrimento. Como Jó lidou com o sofrimento? Vamos lá, de maneira muito objetiva. Primeira ação de Jó, a aceitação inicial. Todo sofrimento ele vem e nós no primeiro momento aceitamos o sofrimento. Foi o que Jó disse para a mulher: nós recebemos as bênçãos de Deus, por que não receber o mal também? Eu vim para esse mundo sem nada, eu vou sair desse mundo sem nada. Deus deu, Deus tomou. Então a primeira reação de todas as pessoas diante do sofrimento é a aceitação da dor, da perca, do sofrimento. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A questão é que com o passar do tempo, com o continuar da aflição, quando uma oração não resolve, quando uma semana de oração não resolve, o sofrimento continua. Quando a gente passa um mês, quando a gente passa um ano e o sofrimento está ali, a gente não vê solução. É aí que a aceitação ela já começa a mudar, já começa a dar lugar a outros sentimentos. Jó teve uma segunda situação no seu sofrimento, diálogo com os seus amigos. Capítulo 2, verso 11 ao verso 13, vieram 3 amigos para conversar, para consolar, para confortar Jó. O texto diz que eles ficaram uma semana sentados com Jó em silêncio, verso 13, ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia nada, pois viram que a sua dor era muito grande. Então, 3 amigos vieram para consolá-lo, para ajudá-lo, para confortá-lo. E depois de uma semana, eles romperam o silêncio e começaram a dialogar com Jó, embora que o diálogo deles não trouxe alívio, trouxe mais dor. Porque na mentalidade daqueles homens, Jó estava sofrendo por conta de algum pecado. O fato é que nós precisamos de pessoas ao nosso redor para nós conversarmos, abrirmos o coração, pessoas para orar por nós, orar conosco, nos ajudar a levar a carga desse sofrimento. Sozinhos nós talvez não vamos conseguir, sozinhos talvez nós não vamos chegar até o fim. Então você precisa de alguém para te ajudar em oração, para conversar com você, para caminhar com você nesse vale da sombra, nesse período de sofrimento. Não esteja sozinho, tem alguém com você. Terceira questão, questionamento a Deus. Depois de uma semana, irmão, depois de um mês, depois de um ano de sofrimento, aí mudam os sentimentos. Agora nós começamos a questionar a Deus. Capítulo 10 do livro de Jó, a partir do verso 1, o texto diz assim: minha vida é um tédio, extravagarei a minha queixa, falarei da minha amargura, direi a Deus. Então percebe que já mudou aqui o sentimento, a atitude de Jó. Primeiro foi a aceitação, mas agora o Jó já está questionando Deus. Verso 2: direi a Deus, não me condenes, mostre-me por que estás em disputa comigo, sentes prazer em me oprimir e desprezar a obra das tuas mãos e favorecer o plano dos ímpios. Tu, Deus, tem olhos de carne, vês tu como vê o homem. Os teus dias são como os dias frágeis do ser humano, os teus anos passam como os anos do homem passa. Busca te informar com a maldade. Então aqui Jó começa agora, irmãos, a abrir o coração. Em outras palavras, Jó começa a brigar com Deus aqui. Questionar Deus. Questionar o porquê ele estava passando por aquilo, pedir uma explicação para o sofrimento. E ele faz isso, irmão, de maneira honesta, intensa, buscando compreender aquilo que ele estava passando na sua vida. Nós vamos ter que passar por esse momento de questionar Deus. E não é pecado você questionar a Deus pelo seu sofrimento, é humano, é aceitável, é compreensível. Um quarto passo no período de Jó, do sofrimento: persistência na fé. Apesar dos questionamentos e sofrimentos, Jó não abandonou a sua fé em Deus. Ele continuou a reconhecer a soberania de Deus e a buscá-lo mesmo em meio às provações. Verso 27. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois
Destruído o meu corpo, então, fora da carne, verei a Deus, eu o verei ao meu lado, os meus olhos o contemplarão, não mais como adversário, o meu coração desfalece, dorme dentro de mim. Agora então Jó, ele começa a resgatar lá no fundo do seu coração a fé. O conflito, a dúvida, o diálogo, ele não abandona a fé, ele persiste na fé. Ele tem a expectativa de que o Redentor, de que na eternidade, de que no futuro, de que no céu, fora do corpo, depois que ele morresse, ele estaria na presença de Deus em descanso. Então mesmo no sofrimento, Jó, ele persiste na sua fé. E quinto, ele se encontra com Deus. E é aqui que está, irmãos, o auge, o ápice do sofrimento que Deus permite, o encontro com Ele. No final do livro de Jó, ele tem um encontro direto com Deus. Ele fala a respeito da grandeza, da soberania de Deus. E isso leva Jó a reconhecer a sua própria limitação e se submeter humildemente à vontade de Deus. Capítulo 42. Verso 5, verso 10 e o verso 16. 42:5. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Encontro pessoal, encontro íntimo, encontro profundo. Verso 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que ele possuía. E o verso 16, depois disso Jó viveu 140 anos e viu os seus filhos e os descendentes até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e de idade avançada. Ele teve um encontro real e profundo com Deus. Como que Jó lida com o sofrimento então, meus irmãos? Uma aceitação inicial, diálogo com seus amigos, ele chegou na fase de questionar a Deus, ele persistiu na fé, e isso levou ele a um encontro transformador com o Senhor. E eu termino, irmãos, então, com o impacto do sofrimento na vida de Jó. Diante de tudo isso, irmãos, então qual é o impacto? Qual é o benefício? O porquê que Jó passou por tudo aquilo? Vamos tentar ser muito objetivos aqui. À luz do capítulo 42, verso 5, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó tinha uma vida até então apenas religiosa, uma vida superficial diante de Deus. Se Jó era um homem bom e fazia as coisas direito, então nós nos perguntamos por que Deus permitiu que ele passasse por todo aquele sofrimento. Se eu sou bom, se eu faço as coisas certas, por que eu passo pelo sofrimento? Eu e você já devemos nos ter feito essa mesma pergunta. Deus, por que eu estou passando por esse sofrimento? Aliás, é uma pergunta que ainda continua sendo feita por muitas pessoas, e talvez você está se fazendo hoje esta pergunta: Deus, por que eu ainda estou sofrendo? Deus, por que eu ainda estou passando por esse sofrimento na minha vida? Bom, a resposta pode ser porque coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Ser cristão, ser filho de Deus, ser temente a Deus não é garantia de não sofrer. Ao nos convertermos, Deus não nos coloca numa ilha deserta ou numa bolha privada de toda e qualquer aflição e sofrimento. Coisas ruins boas, por isso nós sofremos. Não é pelo fato de sermos bons, justos e honestos que nós estamos livres de calamidade, de infortúnios na vida comum neste mundo. O mal, queridos, pode acontecer com pessoas boas. Coisas boas acontecem com pessoas ruins, coisas ruins acontecem com pessoas boas. O seu amigo, o seu familiar, o seu parente, o seu vizinho, talvez ele não valha nada. Ele não busca Deus, ele não adora a Deus, ele não teme a Deus e ele está bem. Ele não está sofrendo, as coisas dão certo para ele. Ele consegue vender uma propriedade, ganhar uma comissão mais rápido que você. Ele não está com uma enfermidade grave como você está. Então parece, irmãos, que algumas pessoas
elas são tratadas com mais benefício perante o Senhor. Mas isso não é uma realidade, não é uma matemática exata. No caso de Jó, o objetivo era aprofundar a relação e a intimidade dele com Deus. No caso de Jó, o objetivo do sofrimento era aprofundar a relação e a intimidade dele com Deus. Jó precisava uma experiência pessoal, e isso é o que ele mesmo declarou. Antes eu conhecia através de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Antes talvez Jó conhecesse a Deus muito superficialmente, mas agora, depois daquela aflição, ele teve um encontro transformador. Todo o sofrimento, todas as percas, todas as acusações, a doença, no caso de Jó, foram um instrumento pedagógico para levá-lo para mais perto do Senhor. E meus irmãos, se o sofrimento não servir para nos levar para mais perto do Senhor, nós estamos aí sim em maus lençóis. Porque se nem o sofrimento nos leva para mais perto do Senhor, o que nos levará para perto do Senhor? Não concordo com a tese de que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não concordo com essa afirmação. Mas em algumas realidades, o último recurso de Deus, eu posso assim dizer, é um pouco de angústia e de sofrimento. Diante disso, devemos encarar as adversidades não como castigo de Deus, mas como uma forma externa para que venhamos a reconhecer a sua soberania, o seu poder em nossas vidas e assim possamos nos entregar completamente a Ele. Que possamos compreender e encarar as adversidades não como um castigo, mas como uma forma amorosa, piedosa de Deus para nos levar para perto dele. Infelizmente, algumas pessoas só entendem a linguagem do amor de Deus quando passam por momentos controversos. A manifestação da graça passa despercebida na vida de muitas pessoas. Deus abençoa, a graça de Deus está presente, Deus faz coisas maravilhosas, mas a pessoa não percebe essas coisas. Então Deus, na sua soberania, permite que circunstâncias dolorosas possam fazer o papel de aio, de levar essa pessoa até a presença de Deus, o qual a graça não teve êxito. Muitos não conseguem chegar a Deus pela graça, rejeitam a graça, e muitas vezes Deus proporciona o sofrimento como uma espécie de aio. E assim, todos têm a oportunidade de se posicionar ao lado de Deus em atitude de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Jó foi recompensado por sua fidelidade. Se você se manter fiel, Deus vai recompensá-lo. Ele se dispôs a perdoar, a orar pelos seus amigos que o acusaram. Ele teve as feridas saradas, os seus bens se tornaram em dobro na sua vida. Ele teve outros 10 filhos com a mesma esposa, e Deus lhe deu mais 140 anos de vida. Então todo o sofrimento de Jó teve benefício na sua realidade. Ele se aproximou de Deus, conheceu intimamente o Senhor, e a tese de Satanás foi derrubada de que Jó era temente a Deus só por interesse. Você pode ficar de pé, querido, em nome de Jesus? Como você tem encarado o sofrimento que você tem vivido, experimentado, ou como você encarou o sofrimento que você já passou, situações que você viveu? Qual tem sido o papel do sofrimento na sua vida? Como você tem vivido esta realidade? A minha oração nesta noite é que você, à luz da vida de Jó, compreenda aquilo que Deus quer na sua vida. Na sua vida. Que você possa compreender a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E que você e eu possamos nos aproximar mais do Senhor e declarar como Jó: nós conhecíamos o Senhor superficialmente, mas agora eu conheço o Senhor profundamente. Pai, abençoa a sua igreja, nos dá a compreensão do papel do sofrimento em nossas vidas, nos abençoe com a sua bondade, com a sua misericórdia, nos dê força para passar, ó Deus, por esses momentos de sofrimento,
porque por nós, humanamente, não somos capazes, não temos força suficiente, mas o Senhor nos dá a força. Abençoa, Pai, os meus irmãos, aqueles que agora, neste momento, estão passando por sofrimentos, por angústias, por dores, que o Senhor possa estar ali, presente com eles, como esteve na vida de Jó, que o Senhor possa se revelar a eles, se manifestar a eles com poder e autoridade, e que eles possam ser preservados, fortalecidos, abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém.